Olá, amantes da Libras! Voltei! Olha só, eu trouxe esse assunto porque é um assunto que eu não vi muito no YouTube e eu trouxe aqui para vocês na versão Milady Gopper. Vamos lá. Primeiro conceito, o que é literatura surda? É toda produção literária feita originalmente em língua de sinais e que envolve a questão da identidade surda e da cultura surda, que está sempre presente nos textos e nas imagens da obra da literatura. Vamos escrever isso para organizar as ideias. Ok? É um conceito mais detalhado em tópicos. E lendo sobre esse assunto, eu reparei que tem duas características bem marcantes. Li vários textos, por exemplo, da Lodeni Carnop. Ela fez várias obras aí na literatura surda. Também temos outro autor, o Nelson Pimenta, também muito presente. E lendo o material, os conceitos, percebi que tem duas características bem marcantes, que vai fazer você identificar facilmente que se trata de uma literatura surda. Isso aqui é ouro, hein? Olha só. Primeira característica. Não é uma mera tradução do português para Libras ou de qualquer outra língua oral para qualquer outra língua de sinais, não. Porque o nome diz, não é uma literatura, é uma tradução fiel ao que foi feito originalmente na língua oral em questão. Então, se um tradutor traduz um livro e filma esse livro, filma a tradução dele, aquilo é uma literatura surda? Não, é uma tradução que o intérprete fez. Isso é muito importante. Outra coisa, que sempre tem um personagem surdo. É óbvio, mas é muito importante frisar isso. Por exemplo, Cinderela surda, Patinho surdo. Também tem Adão e Eva, feito originalmente por uma pessoa surda, né? Que no caso aí Adão e Eva eles falam em Libras, tá certo? E se Adão e Eva existiu mesmo, e se eles fossem surdos e se comunicassem por Libras, talvez nem teria ocorrido o pecado original, né? Porque a serpente não ia conseguir se comunicar, ela não tem mão para falar em Libras. Só se for leitura labial, né? Pois é, aí, nossa, não tem escapatória, hein? Mas pensa nisso. E uma coisa importante também é que a literatura surda, ela passou a ser vista, notada, relevante à medida que a Libras foi sendo reconhecido como língua de sinais. Então, as duas coisas caminham juntas. E não precisa ter a palavra surdo sempre no título, não, tá, gente? É que no caso Cinderela surda e Patinho surdo tem, mas não precisa ter em todas as obras a palavra surda no título. Então, exemplificando aí para vocês. Agora vamos para as questões de concurso, que eu adoro. Eu adoro resolver charada, sabe? E eu espero que você goste também. Porque mesmo que você não vá fazer uma prova, um concurso público, você pode aí estar na faculdade precisando desse assunto, saber mais. E é interessante a gente ver como que isso é tratado, como que isso é discutido aí nas grandes bancas que fazem questões, que estudam esse assunto. Vamos dar uma olhadinha? Primeira questão aí, recente aí desse ano. Sobre as características da literatura surda, assinale VOF. Vamos lá, primeiro aí. A literatura surda, original em Libras, ou seja, aquela que não foi traduzida da literatura das línguas faladas para Libras, né, o que eu falei, que isso não ocorre, é especialmente valorizada na comunidade surda porque reflete as experiências de vida dos surdos. Está certo, tá certo. Por quê? Porque envolve aquela característica, tem que ser originalmente produzida em Libras, né, na língua de sinais. E isso é muito valorizado na cultura surda, está certíssimo. Segunda opção, a literatura surda traduzida em Libras apresenta algumas experiências particulares de pessoas surdas, como a resistência à opressão pela sociedade dos ouvintes e também os problemas na área da educação, a alegria de conhecer a Libras. Está errado, gente, porque a literatura surda ela não é traduzida em Libras, ela é produzida originalmente em Libras, né? Pelo menos a voltada para o pessoal aqui do Brasil, tá certo? Então, só de falar que ela foi traduzida para Libras já torna essa alternativa errada. Terceira opção, a literatura surda é caracterizada por pelo menos um de 4 critérios. Ser feita por surdos, tratar da experiência do ser surdo e do conhecimento da cultura surda. E, por último, ter o objetivo de alcançar um público surdo e ser apresentada em Libras. Tá certo, essa alternativa que tá perfeita. Ela fala
4 características da literatura surda. Fica muito atento a isso, ó. Você vê que eu não falei nem das 4 nisso, e essa alternativa complementa o que a gente falou. Muito bom. Quarta opção, a literatura surda refere-se, o que é, né? Ela refere-se a poemas, contos, piadas, jogos e outras formas de arte criativas feitas em libras, culturalmente valorizadas, sendo uma forma linguística de celebrar a vida surda e a língua de sinais. Perfeito, aqui ela exemplificou bem os poemas, contos, né? No caso, Cinderela surda, é um exemplo de conto, né? Também tem as piadas, jogos, perfeito. Ela exemplificou bem os itens da literatura surda. Última opção aqui, a literatura surda aponta que literatura em libras é relacionada a obras criadas ou adaptadas por surdos, enquanto a própria literatura surda são as traduções que têm a língua de sinais como alvo e as produções de ouvinte. Ih, gente, não, né? A gente já sabe. Falou que foi traduzida para libras, falou que foi ouvinte que fez e que depois traduziu para libras, está errado. Isso não é uma literatura surda. Pode ser, sim, apreciada por surdos, mas é uma literatura dos ouvintes, que foi traduzida para libras. Pensa num filme feito nos Estados Unidos, Hollywood, né? Faz muito filme. E você assiste esse filme dublado. O filme é brasileiro? Não, ele é lá dos Estados Unidos. Ele só foi traduzido. É assim que funciona. Então, a opção, apesar de eu não ter marcado os V aqui, vamos lá. Essa aqui é verdadeira, porque ela fala que não foi traduzido, que tem que ser feito originalmente. Essa aqui é falsa, porque fala que foi traduzido. Ó, essa palavra aqui, não. Essa aqui é verdadeira, porque ela fala os 4 critérios bem interessantes, né? Essa aqui é verdadeira também, porque ela exemplifica o que faz parte da literatura, e essa aqui é falsa, porque falou que foi feito por ouvinte, aquela história toda que a gente sabe que é mentira. A alternativa, então, é a letra C. A literatura em libras é um modo de compartilhar as experiências de surdos em outros lugares e até em outros tempos, assegurando a identidade e a cultura surda que fornece o conhecimento do mundo surdo. Quem falou isso foi essa pessoa aí. Então, acerca da literatura surda, com base nesse texto, vamos analisar as afirmativas a seguir. A tradução da literatura brasileira em português para libras dá acesso à cultura brasileira para toda a comunidade surda. Sim, é como é o que eu falei, você tem um filme lá dos Estados Unidos, aí lança aqui no Brasil dublado e você vê e conhece um pouco da cultura de lá. É como ver uma tradução. Sim, pode haver essa troca, mas essa tradução não é literatura surda. Fala até que é literatura brasileira em português. É só ficar atento aí, mas a alternativa está certa. As adaptações de histórias traduzidas para libras são destacadas especialmente por moldarem seu enredo para incluir personagens não surdos e outros elementos culturais da comunidade local. Olha, aqui está falando da literatura a não surda, certo? E não tem lugar nenhum falando que o enredo é para especificamente esse fim. Inclui personagens não surdos e outros elementos da comunidade local. Mas local de quem? Está muito vaga essa questão e está sem base. Ela está errada. O 3. As adaptações de histórias contam com o critério de literatura surda, por terem uma personagem ouvinte. Olha só, aqui já está claro. Está falando que na literatura surda, né, que o foco é personagem ouvinte. E assim falar sobre a experiência desse personagem, ou seja, ó, tá vendo que ele tá pondo o personagem ouvinte como protagonista, né? Sobre a experiência desse personagem ouvinte comparando com as experiências do SUS. Não, aqui ele tá falando que a literatura surda dá o foco no personagem ouvinte. Isso é errado, está errado. Quarta opção, a literatura surda original é a forma encontrada para expressar a cultura surda, para ajudar o aluno surdo, certo? A entender quem ele é como sujeito surdo. Perfeito, é um papel muito importante da literatura surda. A pessoa surda se reconhecer. Então, está certíssimo. Então, quem que está certo aqui? O 4
e o 3. Então, a alternativa é a letra B. Assinale o que é correto afirmar sobre literatura surda. Letra A. Livros de literatura com texto na escrita dos sinais, ou seja, o sight-writing, desempenham um papel fundamental na divulgação dessa língua e dessa tradição escrita. Tá certo. Uma das formas de se registrar a literatura surda é por meio do sight-writing. Apesar de que pouca gente sabe, né, ler em sight-writing, mas a tendência aí é aumentar esse público, né? Ou seja, quem trabalha com Libras tem muito trabalho a fazer, que é ensinar as pessoas, surdos e ouvintes, a ler e escrever em sight-writing. Não sei falar não, tá? Já tô avisando, não sei falar as palavras não. Ué, já chamo gabarito? Ô, gabarito é a letra A. Esse aqui não é falso verdadeiro não. Ô, gabarito já achamos letra A. Você pode finalizar aqui comigo ou você pode continuar comigo para analisar por que as outras estão erradas, tá bom? Letra B. A Libras é uma língua visual oral e recentemente seus usuários têm utilizado a escrita dessa língua em seu cotidiano. Não. E claro, não é uma visual oral, é visual espacial. Espacial. Gente, o WhatsApp meu tocou aqui. Pera aí. Ótimo, tá. Letra C, tá errada, tá errada, tá. Está errado. Letra C, a escrita dos sinais, sight-writing, é a forma de registros das línguas orais. Mais raras são as obras literárias produzidas que utilizam essa escrita. Realmente são raras, essa parte tá certa. Mas o início está errado, que a escrita dos sinais é a forma de registro das línguas orais? Não, é das línguas de sinais. Tô até escrevendo fora aqui. Da língua de sinais. Né? Na brasileira é o sight-writing. Nas outras pode ser que seja o sight-writing também, né? Enfim. Tá errado por isso, porque a palavra é de sinais. Letra D. A escrita da língua falada é uma forma potencial de registro da literatura surda, pois possibilita que textos circulem em diferentes tempos e espaços. Pois é, como eu falei, a tendência é o sight-writing, não é o português escrito não, sabe? A tendência é essa. Tem mais gente que sabe o português escrito do que o sight-writing? Tem. Mas o foco aqui é escrever em sight-writing. Aumentar aí essa frequência, aumentar a abrangência dessa língua. Ok? Amantes da Libras, fico por aqui e até a próxima. Curte esse vídeo, comenta, sugere um outro assunto aí pra gente gravar e tamo junto.